Prontinho, queridos. Então vamos iniciar aí a aula de hoje, né? Relembrando um pouquinho do que a gente vem fazendo nas últimas aulas, né? A gente iniciou a segunda etapa aí da nossa disciplina com o assunto movimentação de cargas em terminal de container, né? E eu fiz o comentário com vocês, né? Que em especificidade terminal de container, vocês já tiveram uma primeira parte no quarto semestre, observando o layout e os formatos de movimentação. Nesse semestre, a gente apenas deu uma pincelada relembrando e ficamos especificamente com a operação que ocorre na faixa de cais. E aí eu disse para vocês que nós iríamos desenvolver um raciocínio para entendermos como funciona um software de distribuição de cargas, né? Utilizando uma planilha do Excel, a gente veio construindo esse raciocínio e comentando, né, como ocorre a tomada de decisões dentro do ambiente do software. E nós desenvolvemos agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então aí nós desenvolvemos essa planilha, né? Nós trabalhamos uma planilha, uma pasta que a gente chamou de raciocínio, onde a gente desenvolveu o pensamento, né? Em termos lógicos, o que matematicamente é apropriado dentro do ambiente do software. E através desses resultados matemáticos, a gente veio buscando. E o software, ele faz a mesma operação, né? Ele faz a mesma interação. Através do que ele tem disponível, ele vai buscando agrupar e respeitando algumas condições que são colocadas como regra para ele, tá? Então nós fizemos isso para a carga Reefer, a mesma coisa para a carga perigosa, depois para buscar uma estabilidade para a embarcação, e aí, por fim, com aquilo que sobrou de carga, efetivamente concluir a distribuição. Quando nós chegamos nessa planilha, nos deu a oportunidade de iniciar a distribuição. Então, nós trabalhamos duas coisas a princípio, né? As cargas refrigeradas nas bays de popa, BEI 10 e BEI 14, aonde, por uma questão de observação e agrupamento, a gente deixou a BEI 14 para trabalhar com os refrigerados de Paranaguá e Itajaí, e a BEI 10 para trabalhar com os refrigerados de Buenos Aires e Montevidéu. E, inicialmente, a gente deixou, no caso da BEI 10, o porão para carga de Buenos Aires e o convés para carga de Montevidéu. Logo em seguida, a gente apropriou as cargas IMO, na primeira BEI de proa, a BEI 2. E tivemos que, inclusive, no caso específico da BEI 2, aos resultados obtidos anteriormente aqui, fazendo análise de combinação, as combinações possíveis, a gente tinha uma combinação diferente da que a gente finalizou. Então, significa que tivemos que levar em consideração a montagem
do centro de carga, onde a gente buscou dar o centro de carga da embarcação com cargas de Buenos Aires, que é o último destino. E, ao mesmo tempo, respeitando o destino Montevidéu como sendo o primeiro, colocando essas cargas já disponíveis para serem retiradas quando em Montevidéu elas atracarem. E, ao mesmo tempo, também fizemos uma modificação para permitir a colocação de um container de 40 sobre um container de 20. Então, a análise combinatória, ela permite diversas opções e, ao mesmo tempo, tem que ser analisado as regras na hora da montagem. E aí finalizamos a última aula, concluindo a carga IMO, né? E hoje a gente vai dar continuidade apropriando a carga para gerar estabilidade, carga essa que é destino Rio Grande e Itajaí, tá? E essa carga, para dar estabilidade, ela tem que ser colocada na proa do navio. E efetivamente, lá na BEI, vai ser na BEI 6, a segunda BEI de proa, tá? A BEI 6, que inclusive já tem carga com destino de Rio Grande naquele local. Tranquilo, queridos? Deu para a gente relembrar? De boa? Sim, professor. Tá de boa. Maravilha. Então, dando prosseguimento, né? Nós vamos lá na planilha estabilidade. Lá na planilha estabilidade, observar o que tem que ser colocado, né? Então, primeiro tem 8 containers de 20 com destino para o Rio Grande, 4 em Bombordo, 4 em Boreste, tá? Então, nós vamos, o desenho do container, ele pode ser copiado aqui, porque se trata de um container de 20. Então, posso selecionar a imagem dele aqui, as 3 células, e copiar. E aí eu posso já ir direto lá na B6. Então, tem que ser colado 4 em Bombordo, 4 em Boreste. Então, primeiro, a gente vai preencher aqui o centro de carga do navio, tá? Então, nós vamos criar a linha do centro com esses containers mais pesados. Então, eu venho 1, 2, 3, 4 em Bombordo. E aí, 1, 2, 3, 4 em Boreste. Certo, queridos? De boa? Positivo, professor. Maravilha. Então, primeiro container aqui, essa linha aqui a gente já fez. Então, vou destacar ela para não precisar mais olhar para ela. E tem esses outros dois aqui, esses 4, perdão. São 4 containers vazios, um destino de Itajaí. Aí a gente tem que observar que na última planilha que a gente fez, planilha final, em proa, a gente tem mais containers de Rio Grande para serem colocados no navio. Então, o que nós vamos fazer? Esses containers de Itajaí, nós vamos colocar
no convés e deixar o porão da B6 para colocação dos outros contêineres de Rio Grande. E aí a gente evita aquilo que a gente chamaria de remoção, né? Então a gente tem que apropriar 2 contêineres em bom bordo, 2 em boreste, são contêineres de 40, são vazios, e aí nós vamos buscar o contêiner de 40, porque tem 2 desenhinhos nessa planilha aqui. Então eu olho o número dele lá, é o contêiner da linha número 6. Linha número 6, esse contêiner aqui está selecionado. Inicialmente é 2 em bom bordo, 2 em boreste. Então vou copiar o primeiro pedacinho, levo lá para a planilha plano de embarque. 2 em bom bordo, 2 em boreste. Então o primeiro pedacinho, 1, 2, 2 em bom bordo. 1, 2 em boreste. Tranquilo? De boa, professor. Maravilha. Volta lá na planilhinha quantidade a alocar. Aí pega o segundo pedacinho que vai para B de Ré. Seleciona as 3 células do segundo pedaço do contêiner de 40. Copia. E leva para a planilha plano de embarque. Aí na mesma posição, quando a gente fala a mesma posição, é observar RAW 4, Tier 84. Então, RAW 4, Tier 82, perdão, 82. Bom, 1, eita, fiz a besteira aqui, vou copiar de novo. 2 em bom bordo, na mesma direção. 1, 2 em boreste, na mesma direção também. Então, mais esses 4 foram apropriados e da planilha estabilidade a gente também já concluiu. Apropriou os 12 contêineres que tinham que ser colocados para atingir a estabilidade do navio. De boa, queridos? Agora a gente pode até, inclusive, observar o que acontece lá na planilha de estabilidade, né? Quando a gente vai lá na planilha de estabilidade, a gente percebe, ó, na figura do navio, na célula que tem o destaque, né? Que é o que destaca a estabilidade entre proa e popa, bombordo e boreste, a gente observa que está o valor 0, significa que nesse momento o navio está em equilíbrio. E aí vem a última planilha, né? A planilha chamada final, aonde a gente pegou o restante da carga, 672 mil quilos de carga, e distribuímos em igualdade entre proa e popa. E dentro dessa distribuição, a gente procurou trabalhar com uma combinação de contêineres onde a gente tivesse números pares para proa e números pares para popa. Qual é o objetivo desses números pares? É justamente
permitir depois uma segunda divisão para a segunda linha de navegação, né? Bombordo e Boreste. Então, vamos primeiro trabalhar com a proa. A gente já está lá posicionado na BI6. Então, nós vamos pegar aqui a primeira coluna, coluna de proa, que está destacado em azul. Então, aqui, terminar de apropriar aqueles contêineres de 20 da linha 1, com peso líquido, peso bruto de 29 mil quilos. Então, vou copiar o desenho dele aqui. Se trata de um container de 20. Então, vou copiar ele aqui mesmo. São 2 containers para proa, um para bombordo, um para boreste. Então, na BI6, aí eu observo que na BI de ré, eu tenho um espaço em bombordo, um espaço em boreste. Então, na BI de ré, e 7, um em bombordo, um em boreste. Certo, queridos? De boa? Sim, professor. Maravilha. Aí lá na planilha final, então, esse container aqui já foi. Vou destacar ele. Então, já foi. Aí vem o segundo container da linha 2, container de 20 também. 4 containers para proa, 2 para bombordo, 2 para boreste. Então, vou copiar ele aqui, o desenho. É um container de 20. Copio. E levo lá para a planilha plano de embarque. Então, ainda no porão, eu tenho 4 espaços para colocar e tenho a necessidade de 4 containers. Então, vou distribuir um e na BI de ré o outro. 2 para bombordo. Aí vem um e o outro na BI de ré. 2 para boreste. Aí mais 4 containers foi apropriado. Então esses 4 aqui também já foi. Aí vou observar outro de proa. Aí eu tenho 2 containers, perdão, 2 tipos, né? 6 mais 2, 8 containers de Itajaí. E ainda tenho 6 containers de 40 para Rio Grande. Então aí eu observo. Os de Itajaí são containers vazios, containers de 40 e vazio. E os de Rio Grande são 6 containers carregados, de 40 também. Aí eu vou lá na planilha plano de embarque, e todos eles têm que ir para proa. Aí eu observo aqui que eu tenho que redistribuir esses containers vazios que já estão aqui no convés. Porque primeiro tem que entrar os containers de Rio Grande, que é um destino depois de Itajaí, e ainda tem o fato que os containers de Rio Grande são carregados e os de Itajaí são vazios. Então nós vamos mexer com esses containers que estão aqui no convés da BI6. Percebam que eu estou selecionando tudo, selecionei tudo,
e vou mudar a tier. Tirar ela da tier 82 e colocar na tier 84. E aonde eu tenho inicialmente os de Itajaí, eu vou apagar. Eu copiei uma célula em branco da planilha e estou apagando para deixar disponível essas células. Tranquilo? Todo mundo junto? Todo mundo junto? Sim, professor. Sim, professor. Maravilha. Aí volto lá na planilha final. Então eu abri o espaço para que esse container, esses 6 containers da linha 7 fossem apropriados ali na proa. São containers de 40. Então eu vou pegar o desenho dele na outra planilha, container da linha 7. Vou pegar daqui. Container da linha 7 é esse aqui que eu posicionei meu mouse. Copio o primeiro desenho. Levo lá a planilha plano de embarque, Beidivante. São 6 containers, dividido por 2, 3 em bombordo, 3 em boreste. Então, 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Agora volto lá na outra planilha para pegar o segundo desenho para colar na B de Ré. Seleciono a segunda parte do desenho, copio, e levo lá para a planilha plano de embarque. Aí na B de Ré, 1, 2, 3 em bombordo, 1, 2, 3 em boreste. Feito isso, mais um que a gente apropriou. Então, eu vou marcar lá que esse 6 aqui de Rio Grande já foi também. Aí tem 6 containers vazios de Itajaí, peso bruto total 5.000 quilos. E mais 2 containers também de Itajaí, peso bruto total 6.000. Então, primeiro, vamos trabalhar pesado. É o container da linha 6, é um container de 40. Então, vou pegar o desenho aqui. Primeira parte do desenho, que vai para Beidivante. E ele. São 2 containers, um em bombordo e um em boreste.
leva lá para a planilha plano de embarque e aí complementa a Tier 84. Um em bombordo, um em boreste. Feito isso, vamos buscar o segundo a parte do desenho, que é para colar na Bay de Ré. Então volta lá para copiar a segunda parte do desenho. Container da linha 6, seleciona as 3 células, copia e leva lá para a planilha plano de embarque. E na Bay de Ré, um em bombordo, um em boreste. Feito isso, a gente volta lá para a planilha final. Esses dois aqui também já foi apropriado. Então, vou destacar aqui. E falta apenas o da linha 5. 6 containers vazios de 40 para Itajaí. 3 em bombordo, 3 em boreste. Então, nós vamos pegar o desenho deles. É um container de 40. Nessa planilha, linha 5, é esse container aqui. Copia a primeira parte do desenho. Copiou, vai para a planilha plano de embarque. Bay de Vante. 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Agora nós vamos buscar a segunda parte do desenho e colar na Bay de Ré, perdão, na Bay 7. Então vamos lá buscar a segunda parte do desenho, container número 5, seleciona as 3 células, copia e leva lá para a planilha plano de embarque, Bay de Ré, Bay número 7. 3 em bombordo, então 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Concluído cá, a gente volta lá na planilha final. Esses 6 containers aqui já foram apropriados. E aí a gente observa que agora só está faltando a carga de popa. Proa, a gente já fez tudo. Então, vamos mudar lá, plano de embarque.
Vamos mudar aqui a planilha e vamos trabalhar com as bays de proa. Então nós temos bay 10 e bay de popa, perdão, bay 10 e bay 14. Na bay 10, cargas de Buenos Aires e Montevidéu. E na bay 14, cargas de Itajaí e Paranaguá. Nós temos aqui 2 contêineres de 20, Buenos Aires, para serem colocados na popa. Então a gente vai copiar o desenho aqui mesmo, que se trata de um contêiner de 20. Copio ele aqui. Vai lá para a planilha plano de embarque. É um contêiner de Buenos Aires. Então nós vamos colocar no porão. Aí a gente observa que na Bay Levante, Bay 9, já tem 2 contêineres de Buenos Aires colocados, e na Bay de Ré, na Bay 11, está vazio. Então a gente vai colocar esses contêineres de 20 na Bay de Ré, Bay 11. Então, um em bombordo, um em boreste. Tranquilo, queridos? Todo mundo junto? Todo mundo junto? Sim. Certo. Então, esses 2 contêineres também já foi apropriado. Aí, continuando do 3, aí eu tenho o contêiner da linha 4. São 12 contêineres vazios para Paranaguá. Contêiner de 40. Então, nós vamos buscar o desenho dele nessa planilha quantidade a alocar. Linha 4. Então, linha 4 é esse contêiner aqui. Seleciona a primeira parte do desenho, pedacinho que vai para Bay Levante, copia, vai para a planilha plano de embarque, Bay 14, então essa Bay aqui, são 12 contêineres a serem apropriados, 6 em bombordo, 6 em boreste. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em bombordo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em boreste. Aí volto lá na planilha quantidade a alocar, linha 4, copiar a segunda parte do desenho. Copia a segunda parte do desenho do contêiner, que é a que vai na Bay de Ré. Copiou, planilha de embarque, Bay de Ré, na mesma direção, o mesmo procedimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em bombordo. 1,
2, 3, 4, 5, 6 emboreste. Aí lá na planilha final, esses 12 containers também deixar destacado que já foi apropriado. Aí nós temos aqui 4 containers para Buenos Aires, container de 40, mais 2 containers HC de Buenos Aires para serem colocados. Aí vejo o peso bruto total, 20 mil, seriam 10 em cada célula. Aí eu observo lá, planilha plano de embarque, BI10. Então esses containers couro no porão, eu posso colocar nessa região aqui do centro. Preencher aqui o centro com eles. Os 4. Então vou pegar lá. Linha 8. Linha 8. Então venho aqui para pegar o primeiro desenho, linha 8. É esse container aqui. Seleciono a primeira parte do desenho. Copio. Leva lá para a planilha plano de embarque. Aí, 1, 2 em bom bordo. 1, 2 em boreste. Copia a segunda parte do desenho. Leva lá para a planilha plano de embarque, BI de ré. 1, 2 em bom bordo, 1, 2 em boreste. Aí aqui, esses 4 já foram apropriados também. Agora tem esses 2 de Buenos Aires. São 2 containers HCs. Aí eu observo aqui. O que acontece com o container HC? Ele é igual aos demais containers ou vai acontecer alguma coisa que ele proporciona? É mais alto? Ele é mais alto, exatamente. Se eu, nessa posição que a gente tem agora, do porão da BI10, pergunto eu, iria ou não atrapalhar o fechamento da tampa do porão? Pelo fato de ser um container HC. Se eu colocar o container nesse espaço aqui, ou nessa célula, vai ou não dificultar o fechamento da tampa do porão? Vai. Vai.
o que pode ser feito para a gente não ter esse problema? Na disposição que está, o que pode ser feito para que o container HC entre e não cause transtorno com a tampa do porão? Hein, queridos? O que pode ser feito? Acho que cabe uma redistribuição dos containers de 40 que estão no porão. Seja mais específico. Qual que você enxerga que pode ser alterado, então? Seria os containers de Buenos Aires. Não, sim, mas coloca raw e tier. Qual container que deveria mudar de posição para permitir a colocação do HC? 1 e 2, Tier 6 e Tier 4. 1 e 2. Vamos recapitular. Seriam o container, primeiro, Tier 4, Tier 4 não, RAW 4, Tier 4, certo? Tirar ele dessa posição. É isso que você comentou, queridão? Não, Dual 1 e 2, os que estão no meio. Colocar eles nos espaços que estão vazios. Dessa forma, o container HC vai no UAL 1 e 2, 4. Tier 4. É uma possibilidade. Tirar esses containers aqui, os 4, Exatamente. é uma possibilidade. Tirar esses 4, colocar nesses 2 espaços e deixar o container HC aqui no centro. Isso. Mas pergunto eu, do ponto de vista centro de carga do container, será que isso daí seria vantajoso? Centro de carga do navio, perdão, não é do container, do navio. Essa modificação seria vantajosa? Acho melhor. Eu achava melhor jogar o 4-4, né, 1-4 e Tier 4 para 6-6. Perfeito. Aí você não mexe com o centro de carga do navio, correto? E do outro lado, no caso, o 4-5, né? Exatamente. Então, a ideia é o seguinte: quanto menos eu mexer no centro de carga da embarcação, melhor. Qual é a função do lastro de carga? É manter a embarcação com o peso no centro, para possibilitar que no processo de carga e descarga do navio, o balanço seja o mínimo possível dentro da embarcação. Então, existem duas possibilidades. A primeira seria mexer com esses containers couro no porão, que estão aqui no centro, e distribuir eles lateralmente, e depois aqui no centro colocar os 2 HCs. Só que eu estaria tirando peso do centro de carga do navio. A segunda possibilidade que foi comentada aí, que é a mais viável, é mudar a posição desses 2 containers
E aí, nessa posição, colocar os dois HCs. A segunda opção é melhor do que a primeira. Vocês concordam ou não concordam? Positivo. Maravilha. Essa visão é a que o software também vai ter, porque ele tem uma das regras dele lá, é justamente, dentre as possibilidades, né? Ele faz uma análise combinatória e dentro de todas as possibilidades, qual a que melhor se adequa na razão total. E aí ele leva em consideração todas as regras, principalmente a que levou agora, no caso, o lastro móvel de carga, né? Quanto maior for o peso do lastro móvel de carga no centro do navio, melhor é dado em equilíbrio no momento de carregamento e descarregamento do navio. Tranquilo? Então a gente remodela os containers que antes estavam na posição 4,4 para 6,6 e o outro que estava aqui 3,4 para 5,6. E aí abre o espaço para colocar o container HC sem causar problemas com destino, espaço e o centro de carga da embarcação. Beleza, queridos? Então, primeiro façam a remodelação aí do porão, abram os dois espaços aí no porão, para que a gente possa finalizar colando o container de Buenos Aires, o HC de Buenos Aires na região. Enquanto vocês fazem aí a remodelação aí da BEI, eu vou pegar uma água. Imagino que vocês já concluíram aí a mudança de posição e a abertura do espaço na BEI-10. Então agora a gente vai buscar o container de 40 que vai encaixar ali no espaço aberto, né, o HC. Então lá na planilha final é o container da linha 9. Então linha 9 é esse container aqui. Então seleciona o primeiro pedaço do container, que é o que vai para a BEI de Vante.
copia a imagem e leva para o plano de embarque. Então é um em bombordo, um em boreste. Aí volta lá na planilha quantidade a alocar e copia o pedacinho que vai na B de Ré. Seleciona as 3 células. E leva para a planilha plano de embarque. Na mesma direção, né? Então, o primeiro aqui, 4,4. O segundo, também 4,4. 1, 2. Um pedaço em bombordo, um pedaço em boreste. Lá na planilha final, esse aqui então também já foi apropriado. Então vou destacar ele. E o último container é o container HC de Montevidéu. 3 em bombordo, 3 em boreste. Container da linha 10. Então lá na planilha quantidade a alocar, é esse container aqui. Antes de eu colar, a gente observa para ver se existe alguma restrição. Aí a gente observa peso líquido dos containers. O peso líquido que vai colocar agora incide 10.000 na beirivante e 10.000 na beira ré. Então não existe agravante. Então pode ser colocado na última fileira dessa beira. Então seleciona o primeiro desenho, a primeira parte, que é o que vai na beirivante, copia. E leva para a planilha plano de embarque. Aí vem 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Agora pega a segunda parte do desenho do container, que é o que vai na B de Ré. Então volta lá na planilha quantidade a alocar, seleciona as 3 células do segundo desenho. Copia. E leva lá para a planilha plano de embarque. Na B de Ré, 1, 2, 3 em bombordo, 1, 2, 3 em boreste. Aí eu observo lá a planilha final. O último grupo de containers já foi apropriado.
Então significa que a gente já colocou todos e agora a gente observa o resultado da estabilidade. Então a gente observa a distribuição pro e popa, bombordo e boreste, e porão e convés. Aonde a gente vai observar porão e convés? Na imagem do navio, nós temos aqui, ó, popa, convés, 444 mil. Popa, porão, 642 mil. Proa, convés, 452 mil. Proa, porão, 634 mil. Nós temos o porão mais pesado, que é para poder garantir que a linha de navegação tenha segurança para navegar em alto mar, mesmo em condições de intempéries violentas, né? Tendo maior peso no porão, permite a embarcação ter um melhor equilíbrio, mesmo quando ele está atravessando mar revolto. E temos um equilíbrio em peso na linha de proa e popa e na linha de bombordo e boreste. Tranquilo, queridos? Ô, professor, Oi. bom, já terminou o exercício, professor. Depois você poderia disponibilizar esse daí para fazer só uma conferência, professor? Não, essa planilha vai hoje. Essa daqui, Ah, ela vai hoje. show Só que de ainda é bola. muito cedo para dizer que terminou o exercício. Ainda não terminou. Ainda não? Ainda não. Meu Deus. O que será que está faltando agora? Essa aqui é a primeira parte. Ai, ai, ai. O que será que está faltando agora, Alexandre? Pô, mais um semestre para fazer outra parte aí, tá louco, velho. Deve ser o desembarque, né? Essa planilha eu vou colocar agora aqui no chat, até para não esquecer. Espera só um pouquinho. Deixa eu até já colocar, eu vou. Inclusive, salvem ela. Essa primeira parte da planilha está pronta. Então, eu vou salvar ela. E vou fazer o download aqui para o grupo. Mas começa a pensar, o que será que está faltando agora? O que será que está faltando? Meu Deus. A operação inversa agora. Na verdade, não é a operação inversa, que ela já está pronta, na verdade. Ela já vem pronta, né? Quando ela sai de um local, essas informações de como está o navio, elas já são remetidas para o próximo porto. Mas eu tenho que realizar alguma coisa dentro do terminal. O que será que é? Prestec. Exatamente. Exatamente. Aí apelou, hein, professor? Faz parte, né? Não tem jeito. Agora agarrou. Faz parte, agora não tem jeito. Espera só um pouquinho, deixa eu só fazer o download, aí nós vamos abrir uma segunda planilha.
Então, ó, vocês estão vendo que eu coloquei aqui no chat, né? Vou só compartilhar rapidinho a tela. Então, foi carregado aqui, já foi carregado o arquivo com essa planilha que a gente concluiu agora, a primeira parte, né? E aqui no chat, eu também coloquei, aqui o Teams inovou, né? Agora é possível vocês fazerem o download da planilha diretamente do chat. É só clicar aqui no 3 pontinhos, seleciona lá a opção baixar e faz o download para o seu computador. Então, essa parte, que é a distribuição da carga, ela concluída. Agora a gente tem um plano de embarque e um plano de descarregamento prontos para executar uma tarefa. Agora vem a execução da tarefa em terra, no terminal. E é dado a partir dessa planilha do distribuição de carga, né? É a partir dela que os analistas do terminal trabalham as informações para fazer o quê? A montagem do pré-stacking e, ao mesmo tempo, o sequencial de envio de containers lá para a faixa de cais para permitir que o portainer ele trabalhe dentro de um sequencial lógico, né? O software de distribuição de carga é o mesmo que trabalha para o terminal. Então, além da distribuição de carga do navio, ele também tem a opção de gerar um planejamento de operações dentro do terminal. Então, ele gera informação do pré-stacking, gera o sequencial de envio de containers para a faixa de cais e, ao mesmo tempo, permite aos analistas do terminal, através de alguns cálculos, visualizar os tempos de operação, inclusive para definir, no caso aqui no Brasil, né, a gente chama de ternos de operação, né? É uma coisa que a gente ainda usa nos dias de hoje, até porque é contratado a mão de obra avulsa, né, para diversas operações que ocorrem dentro do navio, principalmente, né? Pergunto eu para vocês, até para vocês se manterem sempre antenados. O que está acontecendo com a gestão das operações dos terminais, em termos globais e em termos Brasil? A chamada mão de obra avulsa, ela vai continuar a existir? Ou ela tende a sumir e a desaparecer? A tendência é acabar, né? Oi? A tendência é acabar. Exatamente, né? Se a gente for ler a primeira versão, né? A primeira versão da Lei de Modernização dos Portos, meio para o final da década de 90, né? Lá ela preveu a criação do órgão gestor de mão de obra, mas se vocês lerem os tópicos na essência, vocês vão perceber que o OGMO ele já tinha nascido naquela primeira versão com uma tendência de desaparecer, né? Mas o que aconteceu, né? Nós temos aí uma diferença de mais de 30 anos entre a primeira versão e os dias atuais. O que passou nesses 30 anos? Existem, lógico, forças políticas dos dois lados, né? Dos dois lados de uma balança de relação trabalhista, né? O empregador e o sindicato. E é normal, dentro de um ambiente de trabalho, você ter esse conflito de interesses. É normal. Nós não vamos avaliar se está certo ou está errado. Inclusive, eu respeito a visão de todos.
né? Cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito. Porém, o movimento global, o que ele nos leva a pensar, queridos? Como é que é feita a gestão a nível global? O que está acontecendo com os portos na Ásia, com os portos no Oriente Médio, com os portos na Europa e com alguns portos? Por incrível que pareça, o sindicato nos Estados Unidos, ele tem uma presença muito mais forte do que aqui no Brasil. Mas alguns portos americanos já cederam a essa nova política de terminar com a mão de obra avulsa, né? Então, existe uma tendência mundial e no futuro próximo, vai se saber daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas a tendência é que todas as operações dentro de um terminal, ela seja executada por mão de obra própria, né? Não vai mais ter o interesse em contratar mão de obra avulsa, até por conta da automatização. Não é nem questão de parar para pensar salário ou pessoa, mas é pensando na realidade de automação. O que vai acontecer daqui a alguns anos, como vocês já viram, em termos de automação, os princípios de automação que a gente já teve a oportunidade de comentar com vocês, é que num futuro próximo, toda a movimentação de carga, ela não vai mais passar diretamente por uma mão de obra, né? A área de engenharia, ela vem buscando dar eficiência no processo e, ao mesmo tempo, eliminar alguns processos ociosos que acabam causando transtornos dentro disso. E quem sofre diretamente com essa eliminação são as chamadas mão de obras direta, e não é desqualificar. Eu não estou dizendo que é uma mão de obra que não vale nada, isso é mentira. Toda mão de obra ela tem o seu valor, independente do grau de instrução dessa mão de obra, e isso a gente tem como maior exemplo a mão de obra. Eu respeito muito essa mão de obra porque ela presta um grande serviço de utilidade pública, que é a mão de obra do lixeiro e do gari, né? E das margaridas, né? Que permite que a nossa cidade fique um mínimo de limpeza. É um baita de um serviço. Esse é um serviço de utilidade pública que dificilmente vai mudar um pouco o formato, apesar de já ter algumas inovações, como a gente já vê aplicada na cidade de Barcelona, principalmente, né? Barcelona, Madrid e por aí vai. Mas, especificamente, dentro do setor portuário, a gente observa, nas últimas décadas, uma grande evolução na mecanização e automação dos processos. E o objetivo é a redução de custos de movimentação. E a gente discutiu lá atrás que os terminais, eles não deixaram de ter uma grande mão de obra. Ao contrário, eles foram obrigados a contratar um outro tipo de mão de obra, só que é uma mão de obra qualificada. Tanto é que mecânico e eletricista, eu conheci um monte lá em Roterdã. Mecânico, eletricista, instrumentista, e todos eles eram engenheiros. Um era engenheiro mecânico, o outro era engenheiro elétrico, o outro tinha um nome lá específico, que eu não guardei aqui, mas é semelhante ao que a gente chama de mecatrônica aqui no Brasil. E automação, tinha lá o especialista em robótica, engenheiro de robótica, e por aí vai. Então, é uma mão de obra altamente qualificada para lidar principalmente com programação e manutenção desses equipamentos.
E custa caro essa mão de obra. Custa caro para formar e custa caro para manter no quadro. Então, o que nós estamos passando aqui no Brasil, nesses últimos anos, é fazer de uma forma, em geral, o brasileiro entender que a qualificação ela é necessária e obrigatória para a sobrevivência dele no processo das relações de trabalho. E não é só para adquirir um diploma, que infelizmente é o que acontece nos dias de hoje no Brasil, né? O sujeito acha que um pedaço de papel chamado diploma vai resolver a vida dele profissional. E não resolve, porque junto com o diploma tem que ir o conhecimento. E o nível de exigência de conhecimento hoje ele é muito grande. Significa que diariamente a gente tem que se reestruturar e se requalificar, tá? Então a gente tem que ficar antenado. O ambiente de trabalho ele está mudando. Hoje a gente começa a ver um alto índice de exigência para diversas funções. E vai mudar muito mais, porque o mundo globalizado ele acelerou esse processo. E aí eu faço um comentário, né? Outro dia eu li uma reportagem, eu não li o livro ainda, eu não achei o livro ainda traduzido para o Brasil. Ele é de um autor francês, ele é neurocientista e ele colocou uma situação crítica, né? Nós passamos aí, principalmente nos últimos 20 anos, uma mudança acelerada na tecnologia, né? Principalmente proporcionada pela internet e pelos meios de comunicação que se associam a ela. Computadores, celulares, tablets e por aí vai. O grande porém que ele destaca é que as pessoas não utilizam essa tecnologia para ganhar conhecimento. Utiliza essa tecnologia para passar tempo. Então, significa que nós estamos regredindo na visão dele. Ao invés da gente evoluir no pensamento e no conhecimento, nós estamos ficando estagnados porque nós não estamos evoluindo na mesma velocidade que a tecnologia está nos proporcionando. Um grupo muito pequeno de pessoas é que estão se destacando com o uso da tecnologia. A maioria ainda não percebeu que a tecnologia ela é importante, muito importante. Todos os meios de comunicação é muito importante. O grande, porém, é o que você faz no uso dela, né? Então, a gente tem que acordar para perceber que nem tudo está dentro do WhatsApp, nem tudo está dentro do Instagram, dentro do Facebook. Existe uma vida dentro da tecnologia que vai além das redes sociais. As pessoas hoje, eu estive vendo aí alguns programas no canal fechado, né? Jovens com 18 a 30 anos, preocupados em formar uma rede social para se expor no Instagram, virar um youtuber ou virar uma pessoa com grande profusão, cheia de seguidores. E o intuito é, através disso daí, ver se consegue garimpar um meio de sobrevivência, dinheiro, através de entre aspas, um marketing pessoal. Essa é a preocupação de vários jovens hoje. Ao invés de eles se preocupar em evoluir na área do conhecimento e, através do conhecimento, ele ingressar em uma carreira profissional, ele está tentando se fazer conhecido para ver se consegue sobreviver disso. E, por incrível que pareça, muitos têm se suicidado quando não atingem com isso, esse objetivo. Se vocês forem estudar estatisticamente
o índice de suicídio, vocês vão ficar alarmados. E a preocupação desse neurocientista foi alertar nesse sentido. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver a reportagem dele. É um alerta, né, para a gente ter o cuidado com o que eu faço com aquilo que eu tenho disponível em tecnologia na minha mão. Certo, queridos? Eu vou agora disponibilizar a segunda planilha. Deixa eu procurar ela aqui. Exercício exemplo, pré-stacking. Exercício planilha branco 1. Só estou arrumando aqui que eu tenho que colocar a planilha juntando o resultado dessa primeira para a gente trabalhar a segunda agora. Então, espera só um pouquinho. Já estou só terminando. Eu peguei o resultado da nossa distribuição agora e vou lançar aqui. E tem um detalhe que na hora que eu fiz a cópia aqui, ele altera a cor na planilha do Excel, né? Então, para a gente não ter diferenciação de cor, eu estou só consertando aqui a cor dos destinos, para ficar igual à planilha de origem.
Estou quase, queridos. Estou quase terminando aqui. É só um pouquinho de paciência, por gentileza. Queridos, vou mostrar aqui rapidinho, né? Eu carreguei aqui a segunda planilha, né? Então, arquivo planilha do Excel número 2, continuação do exercício exemplo. E carreguei aqui no chat, né? Para que vocês possam fazer o download dela agora e a gente finalizar. Então, clica lá nos 3 pontinhos, né? E aí vem na opção baixar. Então, vou tirar o compartilhamento para que vocês possam fazer isso e a gente finalizar a aula fazendo um comentário sobre ela. Então, façam o download aí da planilha e abram.
Então agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E aí a segunda planilha, né? Eu fiz a cópia nessa segunda planilha justamente do resultado da distribuição. Então nós estamos vendo aqui a distribuição da BI2, BI6 e BI10 e BI14, que a gente acabou de concluir. A partir dessa planilha é gerado aquilo que a gente chama de espelho de descarga. Tá? O espelho de descarga, na verdade, é esse daqui, né? Esse espelho aqui. Só que, efetivamente, nessa segunda planilha, nós vamos trabalhar a montagem do pré-stacking e o planejamento das operações baseado na planilha do plano de embarque, aquela que a gente concluiu. Então, nós temos um espelho de descarga e o espelho de carregamento. E aqui a gente já está observando o espelho já de uma outra forma, né? Agora só por cores. E para identificar o container de 40, a gente está observando a célula com o X. Quando a gente vê uma célula com o X, aí a gente relembra que é o segundo pedaço do container de 40. E aí eu separei BI por BI. Né? Então eu tenho aqui BI2, o espelho, o pedaço do espelho de descarga e o pedaço do espelho de carregamento. Perdão, BI2 é esse. Espelho de descarga e espelho de carregamento. Mesma coisa para BI6, mesma coisa para BI10 e mesma coisa para BI14. Então, agora nós vamos gerar uma discussão referente. No caso aqui, observando o espelho de descarga, quem é o primeiro container que sai? Então, nós vamos definir quem é o primeiro que sai. E aí, depois, quem é o primeiro container que vai ser enviado para aquela BI. Tudo isso respeitando. Então, eu vou abrir aqui o slide, né, para a gente relembrar o slide. Lembrando aquele slide onde a gente viu lá o formato de carregamento e descarregamento. Né? Então, aqui a gente tem a visão de uma BI carregada. E aí o processo de descarregamento dela. A gente vai fazer no formato piramidal, né? Privilegiando que o centro de carga, que é o lastro móvel de carga daquela BI, seja a última carga a ser retirada. Ela vai ser desmontada gradativamente. Mesma coisa no porão. E aí o processo de carregamento, formando primeiro o lastro móvel de carga e depois, gradativamente, complementando nas laterais, para garantir um processo de equilíbrio na operação de cada uma das BIs. E aí a gente precisa, para esse exercício, exemplo, ter esse pensamento. Quando eu olhar para o espelho de descarga, quem vai ser o primeiro a sair e dar um sequencial? E quando eu olhar para o espelho de carregamento, quem é que vai ser o primeiro a ser enviado para ser carregado no navio? E aí, através dessa ordem para descarregar, ordem para carregar, a gente define as operações em terra. A gente sabe qual é o caminhão que vai buscar determinado container e, ao mesmo tempo, lá na quadra, sabe qual é o container que deve ser enviado para a faixa de cais.
Tranquilo, queridos? De boa? Alô? Certinho. Maravilha. Então, façam o download da planilha e na próxima aula a gente vai começar a partir dela. Beleza? Beleza, professor? Valeu, queridos. Beijos e Boa noite. abraços a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até semana que vem, queridos. Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada Buenas por você noches. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Boa noite, mestre. professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, queridos. Valeu, queridas. Deus abençoe. Amém, o senhor também. Amém.